Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui dando continuidade, na nossa segunda aula do curso de Evangelização, Métodos de Abordagem de Jesus. Esse curso faz parte da série de cursos de extensão do nosso seminário, cursos de curta duração. Eu acredito que você já me conhece, afinal você já assistiu a primeira aula, ao menos nós supomos dessa forma, e já teve acesso ao material. Com isso, só relembrando, nós vimos na aula passada quais eram as diferenças e a importância que há em distinguir os termos evangelismo e evangelização. Vimos aquilo que de fato nós vamos tratar, que são os métodos de abordagem de Jesus, fazendo jus ao nome que nós temos no nosso curso, no nosso treinamento, tá bom? Então é bom que você lembre sempre disso. O alcance do nosso curso não se limita a definir o que é evangelização, o que é evangelismo, né? Mas é uma questão da prática disto, certo? Então nós vamos ver as bases, nós vimos, na verdade, as bases do evangelismo, o que é o evangelismo, e estamos, de fato, nos dedicando a entender, a compreender os métodos usados por Jesus na sua abordagem evangelística, certo? Como de costume, antes de qualquer outra coisa, vamos orar ao nosso Deus, repetindo sempre os pontos que nós temos como premissa da nossa oração durante este curso, que é orar para que o Senhor nos ensine, orar para que nós possamos compreender estes ensinamentos, orar para que sejamos capazes de aplicar isso que estamos aprendendo do Senhor e que sejamos também melhores evangelizadores segundo o modelo de Cristo Jesus, tá certo? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua gloriosa presença nós nos colocamos por mais uma vez, te pedindo o Espírito Santo diante da Tua grandeza, diante do Teu poder, que o Senhor venha nos ensinar de fato e que nós possamos compreender os Teus ensinamentos através de sabedoria vinda da Tua parte. Senhor, que nós sejamos capazes de aplicar aquilo que nós estamos aprendendo de Ti e, sobretudo, que possamos nos tornar verdadeiros evangelizadores e melhores do que quem somos hoje. E assim possamos atender ao Teu chamado. Ser conosco, nos ajuda, é o que te pedimos, crendo que assim o Senhor fará, em o nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos partir do que nós já vimos, anteriormente. Vimos a questão da necessidade de fazer amizade, com os prováveis convertidos, com aqueles que ainda não foram alcançados por esse poder transformador do Evangelho, certo? E nós vamos entender a partir de então como chegar a estas pessoas de forma mais adequada. Você não vai chegar de qualquer jeito para essas pessoas. É preciso que nós alistemos ao menos 3 diretrizes que demonstram bom senso em uma abordagem eficiente na tarefa de ganhar alma. No material você vai ver uma metáfora falando de um homem que ele se converteu e todos os dias ele lia a palavra e descobria algo novo. Ele morava em uma determinada comunidade rural, enfim, e quando ele lia aquela verdade, ele corria para a estrada e lá a primeira pessoa que passasse, ele já perguntava: olha, você já ouviu falar disso? E assim, a intenção dele era muito boa, afinal, ele estava proclamando as boas novas de salvação que ele havia descoberto. Contudo, o método da abordagem não é dos mais adequados e é isso que a gente vai discutir em todo esse módulo, o que é adequado, o que nós devemos ou não usar ao abordar uma pessoa no sentido da evangelização, certo? Então nós vamos ter e alistar essas três diretrizes para o uso do bom senso, para a gente entrar detalhadamente nas suas abordagens. A primeira é: seja natural, seja cortês e seja diplomático. E nós vamos tratar de forma detalhada de cada uma delas. Antes de qualquer coisa, nós devemos ver algumas regras básicas. A gente vai ver essas regras e a gente retoma passo a passo as diretrizes que a gente acabou de dar, tá certo? Inicialmente, eu tenho algumas orientações quanto ao vestuário. O vestuário ele deve ser modesto e
apropriado. Ezequiel, então há um tipo de roupa específico para se usar no processo de evangelização? Não. Mas eu tenho a questão do que é adequado ou não adequado a este processo. Lembre-se, quando eu falo que o modelo desse vestuário deve ser modesto, deve ser básico, é que aquilo que deve chamar a atenção não é você, né? Não é a sua roupa, não é a forma que você está vestido, mas a explanação que você traz, o conteúdo que você traz à pessoa, a verdade que você está expondo a esta pessoa, neste caso, a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, certo? Então a sua roupa não deve chamar mais atenção do que o conteúdo que você está, né, explorando, apresentando, a pessoa expondo, certo? E apropriado por quê? Porque ele deve se adequar à ocasião em que você está fazendo isso e o local, certo? Para públicos diferentes, talvez eu possa adequar a minha vestimenta para aquele determinado público a fim de ter uma melhor aceitação para ele, certo? Por ele, na verdade. E uma segunda orientação, mas que não é menos importante que a primeira, são as orientações quanto à higiene pessoal. Ezequiel precisa disso? Sim, precisa disso. O uso de desodorante, de perfume agradável, não tão forte, não tão doce, além de higiene bucal constante, a fim de evitar o mau hálito, são cuidados que se devem ter antes de qualquer abordagem. Uma orientação como essa parece muitas vezes até absurda ou desnecessária. Contudo, a gente precisa ressaltar a importância disso, né? Nós bem sabemos que são coisas que tornam um encontro, uma abordagem agradável ou não, tá bom? Então essas são regrinhas básicas, né, quanto a essas orientações, tanto do vestuário quanto de higiene pessoal. Partindo disso, a gente vem para as nossas diretrizes básicas. E eu quero que você veja que o que você é por dentro, de fato, é muito mais importante do que você é por fora, mas a sua aparência exterior é a primeira coisa que as pessoas veem, né? E isso pode determinar se elas vão querer lhe dar ouvidos ou não. E nós não estamos falando aqui sobre as características físicas com as quais você nasceu, nem se você usa roupas caras, enfim. Mas essas coisas que nós falamos no slide anterior, elas são de menor importância. Contudo, elas têm a sua importância. E existem, entretanto, algumas regras básicas que merecem a nossa atenção e são exatamente essas. Tá ok? Partindo para as diretrizes, nós vamos para a primeira. Seja natural. Você pode aprender a falar com naturalidade sobre assuntos espirituais e introduzi-los nas suas conversas no dia a dia. A evangelização ela deve ser tão natural como o nosso ato de respirar. Afinal, nós somos chamados para isso. Nós somos a igreja de Cristo, o agente de evangelização. Quando o seu coração estiver cheio de alegria e amor por Cristo, você dirá como Pedro disse, um texto extremamente conhecido lá em Atos 4, quando ele diz, no verso 20, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso é uma verdade. Quando Cristo nos alcança, quando o poder do Evangelho de Jesus Cristo alcança as nossas vidas e gera essa transformação, o nosso coração é tomado desta alegria e essa ansiedade boa de levar esta mesma verdade, este mesmo poder às pessoas. Não com base no experiencialismo, naquilo que apenas você viveu, mas aquilo que é uma verdade e que você tem vivenciado ela e comprovado ela dia após dia. Então, isso deve ser natural. Quando eu tiver isso como verdade na minha vida, eu vou poder levar naturalmente isso como verdade à vida de outras pessoas. Se eu não tenho isso como verdade para mim, eu não posso falar com propriedade daquela verdade para uma terceira pessoa. Certo? O segundo ponto, nossa diretriz, é seja cortês. Essa deve ser uma virtude básica em todas as pessoas. A sua conversa com o incrédulo, inclusive a sua abordagem, ela deve ser cortês e atenciosa. Mesmo se a outra pessoa for descortês com você, ele destratar ou, enfim, não receber de tão bom grado aquilo ali,
nunca você deve discutir ou elevar a sua voz para a pessoa. Você vai estragar com toda a sua abordagem. E a abordagem é um tema que a gente vai ver nas semanas mais à frente. E você vai entender que você discutir ou não ser cortês não vai lhe levar a lugar nenhum e você vai falhar no seu objetivo, na sua missão, que é apresentar Cristo e o seu plano salvífico a esta pessoa. Muito pelo contrário, né, de não ser cortês, a palavra diz em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável. Uma outra versão, lá da NVI, da Nova Versão Internacional, vai dizer assim, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. O sal ele dá sabor, ele purifica os alimentos. Provérbios 15:1 vai dizer, a resposta branda desvia o furor. Então, por mais que você receba da pessoa uma atitude não tão cortês, no seu caráter, essa virtude básica que está presente em você, deve fazer com que essa resposta de furor seja abatida, seja desviada, porque você não compactuou de um mesmo ato, né? O nosso Senhor, ele falava com palavras gentis e isso atraía as pessoas simples, né, que ouviam a ele com grande prazer. Lá em Marcos 12, por exemplo, verso 37, você vai ver isso com melhor propriedade. É bom que os textos que a gente cita aqui, você tenha a curiosidade de ler. Então, preste atenção, se for preciso voltar o vídeo para ver. Eu tento falar de forma mais pausada possível as referências para que você acompanhe, tá certo? E uma última diretriz, que seria o seja diplomático. Não é menos importante. O que é isso, Ezequiel? Você deve aprender, né, e observar os costumes locais, ainda que de decoro, evitando situações que possam parecer questionáveis, né, me entende? Sempre que possível, as mulheres devem lidar com as mulheres e os homens com os homens. Caso contrário, tem uma terceira pessoa presente, assim como diz lá em Romanos 14:16, não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Repetindo, Romanos 14, verso 16. É bom que você se aproprie, querido, do meio em que você vai estar evangelizando, certo? Para que você entenda os seus costumes, a sua cultura, né? Para que você não seja surpreendido por uma repreensão desnecessária. E se caso você tivesse sido de fato diplomático e procurado compreender o contexto em que você vai estar inserido, ou que ao menos a sua abordagem evangelística vai estar inserida, seria evitado. Então, para evitar situações como essas, e seguir os conselhos que a palavra nos traz sobre, né, de não achar brechas para que blasfemem ao nosso bem, ou enfim, contra nós talvez, é bom que a gente evite isso e seja de fato diplomático. E outra, não se impõe às pessoas. Onde elas o recebem, você deve ter o cuidado em não ficar mais tempo do que o necessário, né? Não abusar disso, não ser inconveniente, tendo consideração com os horários. Mesmo que não seja com eu não trato aqui da evangelização apenas como aquele culto ou aquele tempo do domingo que o pastor vai lhe chamar e vai mover a igreja para uma ação evangelística. Você tem geralmente um horário delimitado, um exemplo de 15 horas às 17 horas da tarde, né? Então você não vai fugir desse tempo. Mas eu falo de como nós estamos tratando a evangelização como algo que você deve ter em aplicabilidade no seu dia a dia. Então, ainda no seu dia a dia, que você é o dono do horário, digamos assim, não seja inconveniente, certo? Respeito os horários da pessoa, não é aquele cristão chato que chega na hora do almoço, na hora do jantar e fica ali, né, enrolando e perde até o foco da sua missão naquele lugar, da missão da abordagem, certo? Então essas diretrizes são aquilo que nós precisamos ter em mente e, em suma, é aquilo que nós iríamos discutir nessa nossa segunda aula. No mais, leiam o material complementar, assistam os vídeos complementares, para que assim vocês venham ter um melhor desenvolvimento nas discussões que estamos tendo aqui. Tá certo? No mais, que Deus vos abençoe. Em o nome de Jesus.